Alô pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental, hoje com a presença da engenheira Mayumi Lee, engenheira química e especialista em emergências ambientais. Engenheira, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. O que é emergência ambiental? Olá, Bruno. Obrigada aí pelo convite. É uma satisfação estar presente aqui na Arena Ambiental, trazendo um pouquinho sobre o que são as operações de emergência ambiental. Bom, nós podemos dizer que essas operações, elas envolvem ali ações que são tomadas de forma imediata, com o objetivo de conter, de mitigar, de corrigir situações ali que envolvem tanto o risco ambiental quanto os riscos associados à saúde humana, ao patrimônio. Nós podemos citar aqui alguns exemplos, cenários que envolvem acidentes industriais, incêndios, vazamentos de produto químico, derramamentos de óleo. O importante quando a gente fala sobre emergência ambiental é a gente entender que nós podemos ter dois cenários distintos. Um primeiro, que seria aquele cenário onde a gente tem ali uma maior previsibilidade de risco, e um segundo, onde a gente teria ali uma menor previsibilidade desse risco. Por exemplo, quando a gente fala sobre assertividade na questão de mapear, de identificar riscos, nós podemos associar como, por exemplo, as indústrias. Por que as indústrias elas se caracterizam como isso? Porque elas possuem ali ambientes fixos, onde a gente consegue controlar e monitorar as atividades que acontecem nesses locais, e a gente também consegue avaliar de forma prévia quais são os aspectos internos e externos que vão poder ser atingidos ali em caso de uma eventual ocorrência. Porém, nós também temos cenários onde essa assertividade ela é um pouco menor, como, por exemplo, associada a uma ocorrência que envolve ali transporte de carga perigosa. Então, a gente está falando de uma atividade que não tem um local fixo, a emergência ela pode ocorrer em qualquer ponto em específico, e nesse caso a gente vai lidar ali com múltiplos cenários, com múltiplas variáveis, então vai envolver ali diferentes agentes externos e externos que vão poder ser afetados ali em decorrência desse acidente. Então, é fundamental a gente sempre compreender qual que é o grau de dificuldade da operação e que esse grau de dificuldade ele vai estar diretamente associado à questão da previsibilidade de risco. Engenheira, muito obrigado pela sua explicação inicial, foi bastante completa. E eu gostaria de fazer uma pergunta em cima do que você disse agora, né? O que caracteriza uma emergência ambiental? Existe algum conflito aí nessas informações, né? Como que o pessoal sabe que é uma emergência ambiental? Bom, muitas vezes nós interpretamos de forma errônea que uma emergência ambiental ela vai estar associada somente se tiver vinculado ali um dano ambiental. Mas nem sempre isso é o ponto auge para a gente poder definir se está sendo caracterizado como uma emergência ambiental ou não. Então, conforme eu falei na definição inicial, a emergência ela vai estar associada tanto a esses riscos ambientais quanto também situações ali que podem gerar danos para a saúde humana. Por exemplo, a gente pode ter ali um vazamento de um produto químico dentro de um pátio de uma indústria, que talvez ele não vai gerar ali nenhum desprendimento de algum componente tóxico, não vai atingir ali solo, nenhum recurso hídrico, mas ainda assim ele vai ser prejudicial para a equipe que vai estar atuando ali, se ela não tiver, por exemplo, utilizando a paramentação correta dos EPIs que são necessários para poder realizar ali aquela emergência. Então, a gente está vinculando ali riscos à saúde humana, mas sem vincular, por exemplo, o risco ambiental. Mas ainda assim, a gente caracteriza como uma operação de emergência. Então, eu acho que o conflito maior é só na interpretação de muitas vezes a gente vincular somente o termo ambiental e às vezes descartar essa caracterização simplesmente porque não foi ali contabilizado, efetivado o dano ambiental. Engenheira, isso me faz pensar em muitas coisas, mas, com essa explicação, mas eu gostaria de ter uma outra explicação ou um entendimento melhor. É assim, para você que é uma especialista em emergência ambiental, né? Quais são os principais emergências que vocês recebem e se quando vocês recebem, né, vocês provavelmente têm ações, né, para remediar, para mitigar o problema,
E se você, com as ações que vocês promovem, há um outro risco ambiental, né? Ou há uma outra preocupação ambiental? Bom, hoje, dentro dos cenários que nós fazemos, a maior atribuição das atividades de operações estão associadas à questão do transporte de carga perigosa, que hoje, no âmbito nacional, é uma das atividades que tem mais circulação e entra dentro daquele cenário que a gente não tem tanta previsibilidade de risco. E, em segundo lugar, são as indústrias químicas. Então, são empresas ali que possuem alguma atividade que pode gerar ali um impacto ambiental maior em caso de alguma intercorrência dentro dos seus processos. Bom, esses são os cenários que a gente atende com mais frequência. Dentro desses cenários, pode acontecer da gente ter o agravamento ali da situação em razão das ações ali, das operações que vão ser desenvolvidas. E eu acho que o principal impacto que a gente consegue observar que acontece muito é a questão da geração de resíduos contaminados. Então, dependendo ali da gravidade do cenário, porque assim, mesmo que a gente pontue que a ocorrência ela é em indústria ou que a ocorrência ela está acontecendo na estrada através de um transporte de carga, a gente pode ter a mesma atividade, mas com cenários completamente diferentes, porque aí a gente precisa identificar qual que é o produto, qual que é o local, quais que são os componentes que estão ali em torno daquele local, se existe algum outro produto que vai estar ali próximo, que pode gerar alguma incompatibilidade química. Então, mesmo que sejam as mesmas atividades, os cenários de emergência, eles vão mudar porque existem N variáveis ali que vão influenciar para que ocorra. Mas a questão da geração do resíduo, ela acontece em todos esses cenários. Então, por exemplo, se a gente tiver ali um cenário que teve vazamento de algum contaminante, a gente vai ter que utilizar um material absorvente. Então, esse material, posteriormente, ele vai precisar ser destinado, e ele foi oriundo ali da própria operação de emergência ambiental. A gente tem a questão dos equipamentos de proteção individual, que a equipe de emergência ela vai estar utilizando ali para poder conter toda a situação, que posteriormente também vai precisar receber a destinação, porque são materiais que vão entrar em contato direto ali com o produto, com a carga que está envolvida na emergência. Dependendo do cenário, então, supomos que houve ali uma certa contaminação de solo, de recurso hídrico, então a gente também vai precisar ali, vai ter uma geração de uma terra contaminada, de uma vegetação, que também vai precisar ser destinada. Então, todos esses itens, esses resíduos contaminados que são coletados aí durante a emergência, eles vão ser oriundos da própria operação. E aí cabe à empresa adotar algumas técnicas para poder conseguir minimizar esses impactos que podem ser gerados. Então, hoje, por exemplo, a gente tem algumas tecnologias, alguns materiais que eles já têm uma pegada mais ambiental, justamente para a gente conseguir minimizar isso. Por exemplo, hoje a gente tem alguns materiais absorventes que eles são feitos de polímeros regeneráveis, então eles podem ser reutilizados. Então, ao invés de eu pegar, por exemplo, uma manta absorvente, aplicar ela, por exemplo, sobre a superfície da água, ela absorver aquele óleo que está sobrenadante, depois eu recolher e simplesmente descartar, eu consigo fazer um tratamento com que eu retire aquele excesso de óleo absorvido e eu consigo utilizar novamente aquela manta dentro daquele cenário ali, para que o final do meu resíduo ali, ao invés de eu gerar 10, 15, 20 mantas, eu tenha gerado apenas uma. Então, isso ajuda a gente a reduzir essa questão aí dos resíduos contaminados. Engenheiro, perfeito. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando você tem uma emergência ambiental, você também tem uma avaliação de risco ambiental. É isso que eu entendi? Você pode me explicar um pouco mais, assim, como que você faz uma avaliação de risco? Perfeito. Então, assim, toda a gestão de risco, ela é a nossa base para as nossas operações, tá? Então, todas as empresas que a gente atende, essas empresas, elas precisam ter o que a gente chama de plano de contingência ou plano de atendimento à emergência, que é um documento onde vão vir algumas diretrizes, algumas ações. A gente lista dentro desse documento quais são os possíveis cenários de emergência que podem acontecer, e aí a gente precisa relacionar
qual que é o produto, qual que é o espaço ali, qual que é o local onde provavelmente esse material ele vai estar alocado, quais são as ações, por exemplo, pode acontecer de ter um tombamento e ter vazamento, pode acontecer de ter um incêndio num local próximo e essas chamas acabarem atingindo ali aquele local. Então, a gente tenta fazer um mapeamento, assim, geral e total de todas as hipóteses acidentais possíveis ali para aquele tipo de empresa, para aquela atividade, para os produtos que estão ali, para a questão da caracterização ambiental que tem ali no seu entorno, para a gente tentar escalonar quais vão ser as ações ali que cada responsável vai poder agir, colocar em prática para a gente conseguir minimizar e agir de forma assertiva ali. Então, por exemplo, dentro desses planos, além da gente fazer toda uma caracterização ali do empreendimento, a gente também inclui essas ações. Então, cada ação, ela vai ter um determinado responsável. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre operações de emergência, não é somente a equipe que é especializada em atendimento à emergência que vai agir sozinha ali dentro daquele cenário. Então, existem ali múltiplas equipes, múltiplas frentes que vão atuar de forma mútua e simultânea para conseguir a gente colocar em prática todas aquelas ações que já foram listadas previamente. Mas é importante também a gente ressaltar aqui, além de todo esse mapeamento, desse levantamento, de controle, de atualização, porque qualquer mudança que tem ali dentro desse processo, a gente precisa atualizar esses planos, é importante a gente sempre manter a capacitação das equipes e principalmente os simulados de emergência. Então, com base nos simulados, a gente monta ali um cenário hipotético de algum acidente que possa acontecer para aquela determinada caracterização, e aí a gente simula quais são as ações que poderiam acontecer ali, faz a avaliação da atuação das equipes, justamente para conseguir preparar todos os envolvidos ali, para que eles consigam, todos dentro da sua responsabilidade, fazer ali a sua ação de forma eficiente e principalmente de forma sustentável. Engenheira, eu imagino, né? Eu penso que diante de uma emergência ambiental, a resposta, todas as empresas ou um órgão, seja lá quem for que contactou, a resposta é para ontem, né? Eles devem imaginar que querem uma resposta para essa emergência ambiental. Como que eu posso juntar rapidez com procedimentos ambientalmente corretos? Como que você explicaria a junção dessas duas coisas? Então, Bruno, assim, a maior dificuldade que a gente tem para conseguir conciliar é justamente essa questão da gestão do tempo. Então, a gente tem ali as atividades de emergência, que elas exigem um tempo de resposta rápido, justamente porque a ideia é minimizar aquele dano. Então, quanto mais rápido for a atuação, a chance da gente ter uma propagação desse dano, ela vai ser menor também. Em contrapartida, esses processos ambientalmente adequados, eles vão exigir ali maior planejamento, maior avaliação, então vai demandar um tempo maior. Então, a gente tem, assim, duas variáveis que a necessidade de tempo delas são completamente diferentes. Então, é muito importante que as empresas elas tenham os procedimentos dela integrado a esses planos de ação, a esses planos de contingência. Algumas empresas possuem outros instrumentos de gestão que acabam complementando esses planos, de forma a garantir essa coerência de preparação, de resposta, de recuperação ambiental. Mas, de uma forma resumida, esses planos, eles precisam conter protocolos operacionais, assim, muito bem definidos, que sigam a realidade da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui duas empresas que fazem transporte de carga. Eu não posso utilizar o mesmo plano de ação de uma transportadora com a outra, até porque elas se divergem com questão de rota, de frota, de tipos de produtos que são transportados. Então, o plano de ação ele tem que ser adequado para a realidade ali da empresa. Então, dentro disso, a gente define esses protocolos operacionais, a gente lista ali quais são os equipamentos que vão ser utilizados dentro de cada cenário. A gente precisa garantir que esses equipamentos, eles vão estar ali aptos
para serem utilizados no momento que a gente precisar. Então, precisam ser equipamentos calibrados, certificados. A gente também precisa ter as rotas logísticas já bem estruturadas. Então, dentro desses planos, a gente precisa ter o rotograma ali da empresa, porque aí a gente consegue mapear quais são as principais rotas. Em caso de algum acidente, quando a gente recebe alguma localização, a gente já precisa traçar quais são as rotas que a equipe ali que vai prestar esse atendimento, ela vai utilizar para poder chegar de uma forma mais rápida ali. Tem a questão, por exemplo, já voltada para a parte da operação, que também envolve rotas logísticas, é que costuma muitas vezes a gente atuar em locais que não tem empresas licenciadas nem para fazer transporte nem destinação de resíduos. Então, para essa parte logística de destinação, a gente também já precisa ter essas rotas programadas, estruturadas, justamente porque elas vão nos auxiliar ali de uma forma geral na parte de operação. Também para a questão, se for necessário, dependendo do cenário, ter algum maquinário específico ali que vai contribuir para que aquela ação ela seja realizada de uma forma mais eficiente. Então, precisa ter uma rota logística de um modo geral bem estruturado. É importante também ter fornecedores de gestão, então fornecedores que vão ali auxiliar na questão de máquinas, de embalagens que forem necessárias ali para fazer alguma contenção, a questão de empresas que vão fazer transporte, a destinação. Então, a parte de ter fornecedores homologados para qualquer tipo ali de material que você vai precisar ali durante a operação, a gente também precisa listar dentro desses protocolos. A ideia é que todos esses itens permitam a gente tomar decisões mais assertivas e com mais agilidade, mesmo estando ali sob pressão. Então, o nosso guia dentro das operações são justamente esses planos que dentro deles já vão estar adotados ali esses processos que são ambientalmente adequados ali para aquelas atividades, para aquelas possíveis emergências. Engenheiro, você falou sobre protocolos, equipamentos, e seria basicamente minha pergunta, mas eu vou afunilar essa pergunta, né? Eu vou fazer uma comparação aqui e espero que eu seja feliz na comparação. Parece que emergência ambiental é quase os bombeiros, né? Você precisa estar preparado a todo momento com procedimentos, equipamentos calibrados, como você bem disse. Você poderia citar aonde que se encontram esses procedimentos, ou cada empresa tem o seu, e os equipamentos que são básicos, né, ou base para uma emergência ambiental? O Bruno é quase igual ao corpo de bombeiro, tanto que as nossas frentes de atuação, muitas vezes as nossas equipes especializadas aí no atendimento ambiental atuam de forma simultânea com o corpo de bombeiro. Então a gente são equipes aí aliadas nesse combate aí de resposta à emergência, tá? Só um pouco a questão do fundamento, a questão do objetivo ali, que muitas vezes o bombeiro ele vai estar mais associado àquelas ações iniciais de contenção ali de incêndio, de resfriamento de carga, mas a parte de remediação, de limpeza, de descontaminação, isso já é mais para as equipes aí que operam com as emergências ambientais, mas a gente atua ali de forma simultânea. Com relação ao que você perguntou sobre os protocolos, esses planos, cada empresa ela possui o seu plano, o seu protocolo, a sua listagem ali de ações. Como eu falei, cada empresa ela vai ter ali uma caracterização diferente. Então, é uma atividade específica, produtos específicos, processos específicos. Então, não tem como a gente generalizar as operações, as ações que vão acontecer seguindo somente uma condição ali. Então, a gente precisa avaliar todas as variáveis que estão ali inclusas dentro dessa atividade dessa empresa. Então, no caso da nossa empresa aqui, cada cliente possui um plano e um protocolo específico para o tipo de atividade que eles executam. Esses planos, eles servem tanto para que os clientes eles consigam entender qual que é a gravidade ali da situação, em caso de alguma intercorrência no seu processo que venha gerar uma emergência, mas para que eles também entendam como que as ações de todos os outros órgãos, as outras equipes que vão trabalhar ali em prol de mitigar ali aquele
dano causado por essa emergência. Então, cada empresa vai possuir o seu próprio plano. Além disso, a empresa que atua, então a equipe de emergência ambiental, ela também possui ali os procedimentos operacionais padrões. Então, por exemplo, vai fazer uma atividade de hidrojateamento e de sucção, a gente tem um procedimento, um passo a passo exclusivo para poder fazer isso. É uma atividade de limpeza em espaço confinado, a gente tem ali um procedimento padrão para poder realizar aquela atividade. É uma atividade em espaço aberto, por exemplo, teve vazamento, contaminou o solo. Então, a gente tem ali os procedimentos operacionais. Só que esses procedimentos, eles não são totalmente fixos. Então, a gente tem como se fosse fluxogramas com opções. Isso se aplica? Sim. Então, condiz aí a ação dessa forma. Não, essa ação não se aplica. Então, vamos verificar aqui outros itens para ver qual que é a outra situação que se aplica. Então, realmente, são atividades que exigem, assim, muito planejamento, muita organização, muita metodologia para que a gente consiga avaliar, monitorar todas as variáveis que estão intrínsecas ali naqueles possíveis cenários. Então, assim, realmente precisa estar muito bem alinhado os planos das empresas com os nossos procedimentos internos também. Mayumi, mas eu tive aqui um insight da nossa conversa, e corrija se eu estiver errado, e se eu não estiver errado, gostaria que você falasse um pouco. Eu imagino que vocês atuam com a emergência ambiental, mas também eu acho que essa avaliação de risco pode ser feita antes, né, da emergência, né? Trabalhar de forma preditiva, né? Uma empresa que quiser conversar com vocês, fala: olha, eu preciso saber quais os riscos ambientais que posso provocar, posso causar, né? Eu acho que faz todo sentido, pelo menos para mim, né? Eu não sei se isso é correto ou não pensar. Não, está corretíssimo. Essa avaliação de risco é ela que vai orientar todo o nosso processo de tomada de decisão, desde ali do reconhecimento da área que foi afetada até a definição das estratégias ali de respostas que vão ser mais seguras, mais eficazes. Então, a percepção ali de risco, a avaliação de risco, ela vai iniciar ali desde aquela avaliação preliminar, primária, onde a gente faz a identificação das substâncias envolvidas, das propriedades físico-químicas dessa substância, das potenciais reações perigosas que podem acontecer ali se tiver incompatibilidade com outro produto, das vias de exposição desse material, justamente para a gente conseguir prever esses cenários de evolução que podem acontecer ali durante um evento. Então, a ideia é o que você falou, permitir que a equipe ela atua de forma preventiva e também de forma controlada. E aí, com base nessa análise inicial, a gente faz ali as definições das zonas de contenção e segurança, seguindo os pontos que foram listados anteriormente. Então, a gente faz ali um apontamento de onde seria uma zona quente, uma zona morna e fria, que aí a gente consegue separar aonde que cada equipe ali especificamente vai poder ficar dentro daquele cenário, no caso ali da decorrência da operação. Então, a gente consegue determinar esses limites de acesso conforme o nível de risco. Essa avaliação também orienta a gente na questão da seleção dos equipamentos de proteção individual, dos recursos que vão ser utilizados ali. Então, por exemplo, se dentro da avaliação de risco foi levantado que existe uma possibilidade de ter derramamento de óleo, então a gente sabe que a gente precisa ter um material ali de contenção, de absorção. Então, a gente consegue também mapear quais vão ser ali os equipamentos e os recursos que nós vamos utilizar ali para aquela atividade. Além do EPI que eu estava falando anteriormente, que ele precisa também ser adequado, porque é ele que vai garantir ali para a gente a questão da integridade física de todo mundo que está envolvido ali na linha de frente da resposta. Então, a partir dessa avaliação de risco, a gente consegue planejar essas medidas de forma mais específica, buscando reduzir aí esse impacto ambiental que pode ser gerado através da própria operação, dos próprios riscos ocupacionais, uma vez que a gente também está falando ali de saúde humana. Então, assim, a avaliação ela permite a gente escolher
técnicas de contenção, produtos neutralizantes ali que talvez sejam menos agressivos para aquela situação, e a gente adotar ali as estratégias que possam minimizar geração de resíduos, fazer um controle maior ali sobre a questão dos efluentes. Então, a avaliação de risco ela não é apenas um protocolo ou algo que é necessário fazer. Ela é basicamente a base técnica que vai sustentar toda a operação. Engenheira, olha, e quanto mais é tão complexo esse assunto que vai me surgindo muitas dúvidas, ok? Eu vou fazer quase 3 perguntas em uma só. Eu imagino que numa emergência ambiental pode ser que se gere resíduos, né? Como que você avalia esse resíduo e para onde vai esse resíduo? Também pode ser que você tenha problemas com os recursos hídricos, né? De contaminação com o recurso hídrico. E se tudo isso acontece, né, e está previsto, né, na avaliação de risco que você me disse que é feita ali no momento da emergência, como que é a coordenação com os órgãos ambientais, com prefeituras, como que isso acontece? Bruno, realmente assim, são parâmetros que são complexos para a atuação. Falando sobre a gestão dos resíduos, ela inicia-se ali no campo, então, dentro da atividade, a gente já começa a fazer essa gestão através de um processo de segregação dos materiais, de acordo com a sua natureza, de acordo com o grau de contaminação. Em seguida, esse material ele vai ser acondicionado ali numa embalagem que seja compatível com as suas características, vai ser devidamente identificado ali qual que é esse material e posteriormente ele vai ser levado para um laboratório para ele passar por um processo de caracterização. Depois do resultado dessas análises de laboratório, é feita a determinação da classe de periculosidade e é definido qual que é o melhor tratamento ali para a gente poder passar esse resíduo. Diante disso, ele vai ser encaminhado para as unidades licenciadas, seja de tratamento ou seja de disposição final, e a ideia é garantir a questão da rastreabilidade, da conformidade. Então, essa parte de gestão de resíduos, ela já começa lá em campo, desde a parte de segregação de resíduo. Hoje a gente está passando por um processo de atualização desse protocolo para a gente conseguir tentar atender a atualização da NBR 10.004, que hoje ela exige aí a questão dessa caracterização, de emissão de laudos. Então, é um item que a gente está estudando, procurando entender um pouco mais sobre, para ver como que isso vai influenciar na questão dos resíduos, principalmente porque essas análises, essas liberações de laudos, elas demandam maior tempo para poder ter ali o resultado final, para a gente conseguir atribuir a classificação e a destinação. Sem contar que durante esse processo pode acontecer de ser necessário fazer o transporte desse resíduo em longas distâncias. E aí a gente também precisa ter um certo cuidado para não ter dispersão ali desses contaminantes durante esse transporte logístico ali, tanto para a questão de destinação, quanto para algum local onde vai fazer ali um armazenamento temporário, até a gente ter essa determinação aí dessas análises. Então, hoje a gente está atualizando esse protocolo, mas a base dele é a segregação, o acondicionamento correto, a análise laboratorial, a classificação e a identificação de qual que é o melhor tratamento. Em seguida, esse material ele vai ser destinado para essas empresas licenciadas. E aí, dentro desse trâmite todo, porque muitas vezes a gente fala sobre resíduo, a gente só pensa naquele resíduo que sai da indústria, a gente não envolve muito esses resíduos de emergência, mas eles também precisam seguir os mesmos critérios dos resíduos convencionais que são oriundos da indústria. Então, o responsável ali pela emergência, ele precisa gerar ali o MTR, então precisa ter um manifesto para a gente conseguir fazer a rastreabilidade, para ter toda a caracterização do resíduo, vai precisar ter o laudo para poder identificar ali qual que é essa classe de periculosidade do material, para que a empresa que esteja recebendo ali para fazer a destinação, ela também esteja de acordo com essa caracterização e com o tipo de tratamento que vai ser realizado. Então, é um processo que a gente está atualizando aí por conta da norma, mas que a base dele é basicamente essa. Agora, a questão do gerenciamento de resíduos hídricos, a gente tem aqui
duas vertentes um pouco diferentes. Uma é a questão do uso da água dentro das atividades, e o outro seria ali a geração, por exemplo, de algum impacto em um recurso hídrico. Então, partindo desse princípio, o uso racional da água, ele é um ponto crítico, porque muitas vezes a gente faz uso de água, seja para combate a incêndio, seja para uma limpeza ali que vai exigir o uso de água para a gente conseguir ter a quebra das moléculas químicas ali daquele composto, para a gente conseguir diluir e conseguir descontaminar todo o cenário. Então, é necessário ter uma conscientização com relação a esse uso racional da água, principalmente para a gente tentar reduzir especificamente esse consumo de recurso hídrico. Tem cenários que a gente precisa utilizar a questão de tecnologias de hidrojeteamento, então a gente precisa ter um certo controle com relação a isso. O ideal é que a gente consiga incluir algumas ações de recirculação desses sistemas de lavagem ou uma captação mais controlada dessa água para a gente conseguir mensurar qual que está sendo esse quantitativo de água utilizado ali dentro das nossas operações. E o nosso segundo parâmetro, que é a questão da contaminação em si, está associada especificamente à questão do tratamento dessa água ali que foi contaminada ou do descarte desse efluente ali contaminado. Então, a gente precisa fazer uma avaliação daquele cenário, a gente precisa fazer um estudo daquele corpo hídrico, de qual que é a composição dele, do produto que atingiu ele, quais são as propriedades ali da água que vão ser alteradas em virtude desse material que entrou em contato. Dependendo se for um material ali que é sobrenadante, as operações elas são um pouco mais rápidas, porque fica mais fácil da gente fazer ali a remediação daquele corpo hídrico. Agora, se é um tipo de material que já vai reagir com a água, ele já vai gerar ali um precipitado, então a atuação ela fica um pouco mais difícil, principalmente com produtos que são solúveis à água. Então, essa questão do tratamento do recurso hídrico atingido, ele vai depender muito de cenário para cenário. E, assim, infelizmente, quando a gente fala de emergência ambiental, elas ocorrem nos piores cenários possíveis. Parece que o cenário, ele faz com que aquela emergência aconteça ali naquele ponto. É muito difícil a gente se deparar com alguma emergência que esteja num ambiente que não tenha ali presença de recurso hídrico, de uma vegetação nativa, de uma fauna ali específica. Então, são sempre nos piores cenários. E aí, esse gerenciamento desses recursos hídricos, ele vai depender muito de como que esse recurso ele foi atingido. Engenheira, ufa, é muito trabalho, é muito trabalho. Mas isso me fez pensar o seguinte, né? Diante de uma emergência ambiental, como que fica a comunidade, né? Você falou muito bem ali de recursos hídricos, e aí pela minha experiência, que eu tenho alguma experiência com recurso hídrico e resíduos, eu fico pensando na comunidade. Quando acontece uma emergência, aquele emergência ela é monitorada, né? Depois do acidente ocorrido, ela é monitorada. Como que é a comunicação com essa comunidade? Ô, Bruno, ótima pergunta, tá? Eu só vou voltar um pouquinho, porque eu me lembrei aqui que na pergunta anterior você perguntou sobre a atuação dos órgãos. Então, eu vou falar da atuação dos órgãos e já emendo na questão da comunidade, porque são equipes que fazem parte dessa frente de atuação. Então, vou falar aqui do nosso estado de Minas Gerais para ficar um pouco mais apropriado para onde a gente atua. Então, aqui a gente tem os órgãos, como, por exemplo, o IBAMA, a FEAM. Dentro do nosso órgão estadual, a gente tem um núcleo de emergência ambiental, onde são disponibilizados alguns analistas que vão fazer ali um monitoramento das ações que estão sendo executadas, para garantir também que tudo que está sendo realizado está dentro ali dos parâmetros legais, dos parâmetros ambientais. Nós temos as equipes de segurança pública, então, o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, o próprio SAMU, porque pode acontecer da gente ter ali a questão de socorro a vítimas. Então, elas sempre vão estar atuando na parte de ações iniciais ali e no acompanhamento do monitoramento de tudo que está sendo realizado ali durante o atendimento.
Além disso, nós temos as empresas que são responsáveis ali por aquela emergência, então são elas as responsáveis por fazer o comunicado, todos os acionamentos, solicitarem aí a mobilização de todos os recursos técnicos. E nós temos as comunidades locais, que muitas das vezes passam desapercebido, então às vezes é considerado que só porque a comunidade ela não tem aquele conhecimento técnico, ela não vai ter nenhuma informação, nenhum dado que seja relevante, e isso assim é visto de uma forma muito errônea, porque na maioria das vezes é a comunidade que vai fornecer para a gente ali informações das condições do entorno ali da ocorrência, dos acessos às áreas afetadas, principalmente quando for áreas que têm acesso restrito. Então, essas rotas alternativas, muitas vezes, são as comunidades que indicam ali para a gente. Elas também fazem pontuação sobre quais são as vulnerabilidades sociais e ambientais. Então, elas costumam pontuar se existem ali moradias próximas, se é uma região, por exemplo, que faz captação de água por meio de poço artesiano. Então, acaba que elas nos auxiliam muito na questão de conhecimento valioso sobre o local em si, uma vez que eles atuam, moram lá, então eles têm muito mais conhecimento daquela área do que a gente ali que possui somente o conhecimento técnico para a ação. Só que esse envolvimento com a comunidade, ele não pode acontecer somente no final das nossas atividades, não. Só na questão do repasse ali dessas informações finais, não. Ele precisa acontecer logo nas primeiras etapas de resposta, principalmente com relação ali à comunicação de risco. Então, é fundamental que tenha ali um representante ou uma equipe de moradores que vão receber essas informações dos riscos que eles estão expostos diante ali daquele acontecimento. Então, a comunidade precisa ser informada de forma clara, acessível e transparente sobre o que está acontecendo, quais são os riscos, quais são ali as medidas de segurança que vão ser tomadas. Então, essa troca, ela é importante porque ela cria confiança e, principalmente, ela evita ali a generalização de pânico dentro da comunidade, na questão de instabilidade de saber o que está acontecendo ou não. Então, é importante a gente permitir que os moradores eles contribuam com esses dados que são importantes, mas que também eles recebam ali essas informações de forma transparente. Pós-emergência, dependendo ali do cenário, porque alguns cenários de emergência, a gente precisa fazer monitoramentos a longo prazo. Então, a gente já acompanhou aqui em emergência que a gente teve que fazer um monitoramento por 2, 3, 4 anos para saber se realmente aquelas ações que foram tomadas ali, elas não tiveram ali nenhuma recorrência ou não foram eficientes o suficiente. Então, nós temos, por exemplo, casos em que houve atrasos, por exemplo, na atuação de equipes de emergência na questão do combate a vazamento de combustível. Esse líquido, ele percolou ali no solo, atingiu o lençol freático, contaminou ali a captação de água ali da comunidade. E aí a gente teve que fazer todo um processo, teve que fazer um monitoramento para saber se esse processo de descontaminação perdurou ali por um longo prazo ou não. Então, assim, é feito também um monitoramento pós-emergência, não somente dos critérios ambientais, mas nos critérios sociais também. Engenheira, você falou atraso no atendimento. Qual que é o maior, quais são os maiores desafios ali da logística? Porque eu acredito que, né, falando aqui, antecipando até a resposta, né, congestionamento, acesso, poderia falar um pouquinho sobre a dificuldade, né? Quando vocês recebem um chamado, olha, tem uma emergência ambiental, vocês precisam nos ajudar. Qual que é o desafio logístico? O desafio ele já começa lá no acionamento. Então, dentro dos nossos planos, dos nossos protocolos, nós também temos um fluxograma de acionamento, onde existem alguns dados, algumas informações em que a empresa ela precisa passar para a gente justamente para facilitar essa questão aí da mobilização desses recursos. Dentro dessas informações, uma que a gente dita como primordial é a localização.
Então, muitas vezes, acontece ali, dependendo, principalmente se for cenários onde a gente não está em um local fixo, é um local ali que pode ser em qualquer ponto, principalmente associado à parte de transporte, do pessoal não ter ali não receber de campo uma informação direta ali, precisa da localização. Vamos pensar, por exemplo, num cenário que teve um acidente com um caminhão-tanque que transportava combustível, e aí houve vazamento, a carga incendiou, e aí, infelizmente, o motorista veio a óbito. Então, a transportadora, ela vai receber o acionamento de populares, ela não vai receber do próprio motorista. Então, às vezes, ali alguém que estava passando na rodovia, então ela não vai saber passar dados precisos da localização. Então, essa parte inicial de localização é a que a gente sempre trabalha assim muito com os nossos clientes, porque é o primeiro ponto que a gente precisa. Depois que a gente recebe essa localização, a gente tenta fazer contato direto também com alguém que está lá no local, que possa enviar ali, seja pelo WhatsApp, aquela localização fixa que ajuda muito, ou que dê para a gente ali algum ponto de referência, porque depois que a gente recebe essa localização, a gente faz o acionamento das equipes. Então, dependendo da localidade, a gente vai acionar a base que está mais próxima desse local. Então, por exemplo, se for uma emergência no norte de Minas, a nossa sede aqui em BH, ela não vai poder ser acionada, porque até deslocar para o norte de Minas, esse tempo de resposta ele vai ser inviável. Então, a gente vai ter que acionar uma base que esteja mais próxima lá na região do norte de Minas. Enquanto a nossa equipe ela vai preparando ali todos os equipamentos, validando se tudo que precisa para aquele cenário que foi passado para a gente está ali composto dentro da viatura para poder iniciar o deslocamento, a nossa equipe no centro de operações, ela já vai fazendo toda uma análise dessa localização. Então, a gente já vai traçando rota, vendo uma rota mais estratégica, inteligente. Na nossa equipe, nós temos alguns operadores que atuam há muitos anos na área, então são pessoas que conhecem rotas alternativas, então a gente já traça essas rotas justamente para a gente tentar minimizar esses danos. A gente já faz ali o uso de alguns aplicativos para prever essa questão de trânsito. Acontece muito também de, durante a chegada ali da operação, ter o fechamento de rodovia, e aí a gente tem que ter um outro acesso ali, uma liberação de acesso para poder cortar ali aquele congestionamento para chegar no local. Então, assim, a parte logística, ela começa na localização inicial que a gente recebe. A partir disso, a gente traça essa logística de mobilização das equipes. Depois disso, a gente vai fazendo um estudo sobre aquele cenário, utilizando aqueles protocolos para a gente conseguir prever quais podem ser os eventos decorrentes daquela emergência, e aí a gente também já vai fazendo ali um levantamento da logística para a gente ter disponibilidade imediata de equipamento. Então, por exemplo, vai ser necessário uma retroescavadeira, um caminhão muque, um caminhão de hidrojeteamento, de sucção. Então, todos os equipamentos que forem necessários ali, a gente também já faz uma logística, não só de chegada e saída desses equipamentos, mas também de localização. Então, onde que vai estar ali o meu fornecedor mais próximo e que ele vai conseguir locar para mim esse equipamento num tempo maior. Porque muitas vezes não compensa a gente deslocar esses equipamentos das nossas bases, porque muitas vezes essas etapas elas são determinadas por passos, por processos. Então, não adianta eu disponibilizar, por exemplo, um hidrojato se eu ainda não tiver feito ali uma retirada do meu caminhão, feito uma limpeza mais grosseira ali daquele cenário, antes de eu vir fazendo um hidrojeteamento. E acaba que isso também acarreta custos ali para a operação, e essa não é a ideia. Então, muitas vezes a gente opta por locar equipamentos na região, ali com fornecedores próximos, do que disponibilizar o próprio recurso da empresa, justamente para tentar otimizar essas rotas. Então, a gente já tem alguns
parceiros, alguns fornecedores locados estrategicamente em algumas regiões para conseguir atender a gente dentro dessa demanda. E são parceiros que conseguem atender a gente dentro do tempo-resposta que a gente precisa. Então, essa disponibilidade imediata de equipamento, de insumos, de locais para a gente realizar a destinação adequada desses resíduos, assim, é um grande desafio, porque muitas vezes a infraestrutura local ali pode ser um fator limitante. Então, tem locais que estão remotos, de difícil acesso, então o deslocamento das equipes, desses equipamentos, dos materiais, eles podem ser mais demorados. Então, a gente sempre tenta, assim que a gente recebe ali o acionamento, a gente já faz aquele planejamento prévio das rotas. A gente já tem algo planejado, estruturado, com base nos planos de emergência, nos planos de comando de incidentes de cada cliente, mas nós também fazemos ali uma averiguação em tempo real para ver se aquele planejamento ele realmente vai ser aplicado para aquela situação ou não. Então, exige aí esse planejamento prévio e também a reavaliação desse planejamento no momento que a gente está atuando ali. Então, a emergência, a gente tem como importância tanto a equipe que está atuando em campo, quanto também a equipe administrativa que está lá no nosso centro de controle operacional, que é ela que vai passar todas essas informações sobre questão de mobilização, de disponibilidade de equipamento, de insumo, de equipe. Então, assim, são duas equipes que têm atuações diferentes, mas que se complementam também dentro desses processos de emergência. Engenheira, assim, a conversa está muito boa. Eu quero pedir para você se você poderia contar um caso, né? Ou em mineirês, se você me permitir um caso, né? De algo real. Eu não quero saber de nomes, eu não quero saber de custos, e as lições aprendidas, né? Só para nos exemplificar o que é um caso real de emergência ambiental. Bom, vou citar então um aqui bem recente que nós tivemos, que trouxe para a gente muitas variáveis dentro do cenário, mas que também foi um tipo de emergência que a gente adotou alguns novos protocolos e que a gente já viu até alguns efeitos. Eu acho que esse foi bem eficiente para a gente. Nós tivemos um atendimento de um acidente rodoviário com um veículo tanque que transportava querosene de aviação. E aí, dentro do acidente, houve vazamento desse material. Com o vazamento, houve ali o princípio de incêndio, aí esse princípio se propagou, virou chamas, a gente teve ali uma área de aproximadamente 50 metros lineares de solo e vegetação que foram atingidas, que foram totalmente queimadas ali em razão desse incêndio. Foi uma operação onde a gente fez ali a utilização de drones para a gente conseguir delimitar justamente essa área impactada, para a gente conseguir avaliar ali o entorno da ocorrência. Então, através dessas imagens, dessas filmagens de drone, a gente conseguiu identificar a localidade. Por meio disso, a gente conseguiu determinar ali qual que era a região, qual que é o relevo predominante dessa região, qual que é a tipologia desse solo. Então, por exemplo, no caso desse acidente, era um solo arenoso. Então, por se tratar de ser essa tipologia de solo, se caso a gente tivesse ali precipitação de chuva, acarretaria uma infiltração, né, desse material no solo por conta dessa característica. Então, a gente conseguiu, através da utilização de drones, fazer ali a delimitação e a caracterização ali dessa região. Foi possível também identificar a presença de recurso hídrico, e aí, através do estudo do relevo, a gente conseguiu ter uma ideia se a inclinação ali daquela região poderia fazer com que aquele vazamento atingisse esse recurso hídrico ou não. Através disso, a gente consegue ter uma estimativa também do tempo que a gente tem de resposta até esse recurso hídrico ser atingido. No caso desse atendimento em si, o rio que estava próximo assim, ao local, ele estava numa distância segura ali e não seria atingido ali em decorrência do acidente.
Além disso, foi um atendimento que, considerando a extensão do dano, então a gente está falando de 50 metros que foram atingidos ali, que foram contaminados pelo querosene, sofreram ações ali das chamas do incêndio, foi um processo, uma atividade que a gente teve que fazer a segregação dos resíduos, principalmente resíduos sólidos e resíduos líquidos. Então, a gente teve que fazer uma separação inicial ali, essa segregação, e fazer o acondicionamento separado desse material. Então, a gente teve que fazer ali a separação da sucata do caminhão sinistro, a gente teve que segregar ali o material sólido de vegetação, de solo, teve que fazer um processo de sucção ali do líquido antes de mexer propriamente dito no solo e na vegetação. E por se tratar de uma área muito atingida, o volume também de terra, de vegetação ali atingido foram muito grandes. Então, a gente teve que fazer construção de ecopontos provisórios, justamente para a gente evitar essa contaminação cruzada, ali a dispersão desse material. E aí, para a gente fazer a construção desses ecopontos de forma ali que tenha a proteção temporária do solo conforme a sua utilização, a gente faz o uso ali de algumas lonas plásticas impermeáveis para prevenir ali processos de lixiviação, arrasto de contaminante também pela chuva. Por se tratar de um material inflamável, nós também utilizamos de forma contínua um aparelho que a gente chama ele de PID, que é um detector de fotoionização, que ele serve para a gente medir a concentração, né, os níveis de contaminação de alguns compostos orgânicos voláteis, característicos ali do combustível, e através dessas medições, dessas aferições, nós conseguimos pontuar ali quais eram os locais onde a contaminação ela estava maior, os pontos que havia uma contaminação mediana e os pontos que talvez foram ali atingidos pela chama, mas não teriam ali uma contaminação muito grande ainda daquele combustível. E aí, através dessa pontuação, a gente escalonou ali quais seriam, por exemplo, as regiões onde a gente teria que fazer uma escavação de um volume maior de solo, onde seria ali os pontos onde a gente teria a escavação mais superficial desse solo. Então, por meio dessas medições contínuas, a gente conseguiu estabelecer isso e também monitorar se aquelas ações que estavam sendo feitas, elas também estavam diminuindo ali esses níveis de medições. Por se tratar de um cenário muito crítico, essas medições contínuas ali, elas servem para a gente pontuar como que está sendo a eficiência das ações. Mas também foi necessário a gente fazer coletas de amostras, levar essas amostras de solo para laboratórios para poder serem feitas as análises e assegurar que realmente estava sendo eficaz aquelas ações de descontaminação. Nós fizemos essa ação em 2 períodos diferentes, então a gente fez toda essa primeira ação num período, foi feita a coleta e a análise para averiguar se os níveis de contaminação já estavam dentro do parâmetro aceitável, e aí dentro das análises foi constatado que alguns pontos ainda estavam fora do parâmetro, então a nossa equipe teve que retornar lá no local para realizar novamente todas essas ações, mas agora de uma forma pontual, somente ali nas regiões onde foram analisados e constatados que ainda tinha um certo nível de contaminação. Pós esse segundo período, foi novamente feito ali a coleta e enviado para o laboratório para fazer a análise. Então, essa é um atendimento que ela ainda está em monitoramento, a gente está aguardando o laudo dessas análises. A partir desses resultados, a gente vai fazer as nossas avaliações para fazer as constatações. Se for verificado ali que ainda existe um nível de contaminação, aí a gente vai ter que se juntar com todos os órgãos que foram envolvidos ali, porque dependendo da situação, pode ser que seja inviável ficar fazendo a retirada ali de solo, porque isso gera resíduo, dependendo da infraestrutura ali da estrada, pode ser que tenha alguma estabilidade ali do talude, se a gente fizer mais retiradas desse solo. Agora, pode acontecer da gente ter que fazer ali um processo de remediação, de fotorremediação também no local, tentando controlar ali essa contaminação para voltar ela ali para o parâmetro ideal.
Depois disso, que for feito todo o controle dessa descontaminação, aí é feita uma nova avaliação da área para fazer a reconstituição. Então, pode ser necessário a gente fazer ali recomposição de terra, fazer a compactação desse solo, fazer ali o plantio daquela vegetação nativa, para tentar fazer ali a recuperação ambiental total da área. Então, assim, eu acho que esse é um exemplo que a gente teve um impacto grande, onde a gente conseguiu alinhar muito bem as ações que já estavam pré-definidas e que elas foram bem assertivas, foram bem eficientes. Engenheira, uau, só tenho a dizer uau, porque assim, foi um caso muito específico, assim, que deve ter dado um trabalho imenso, né? O nosso papo está chegando ao fim, mas eu tenho duas perguntas. Uma não é quase nem é uma pergunta, é uma provocação, né, que eu faço com todo mundo. Mas dentro da nossa conversa, né? A provocação seria em forma de pergunta que eu gostaria de perguntar. As mudanças climáticas, ela tem agravado as emergências ambientais? Tem mudado as características das emergências ambientais? Bom, Bruno, assim, com toda certeza, as mudanças climáticas têm impactado, assim, muito, principalmente com eventos extremos. Então, elas afetam diretamente a previsibilidade dos eventos, e isso dificulta um pouco o planejamento das ações que vão ser tomadas. Por exemplo, a gente tem aí locais que até então não apresentavam nenhum histórico ali de risco, e aí, por conta das mudanças climáticas, passam a demandar ali planos de contingência, uma estrutura de resposta mais estruturada. Vou dar um exemplo aqui de como que a mudança climática ela pode influenciar nisso. A gente tem aí hoje períodos de secas que não acontecem mais em períodos fixos, então são mais delongados, parece que eles estão vindo aí com uma certa taxa de extrema seca, que está alinhada com as altas temperaturas, e aí isso pode, não só pode, como vem acarretando o aumento de risco, por exemplo, de incêndios florestais. E muitas das vezes, essas regiões florestais, elas fazem fronteiras com empresas, principalmente indústrias químicas. Então, a gente já atendeu algumas empresas que foram atingidas por chamas que vieram de incêndios florestais em uma área próxima ali à indústria, e que isso ocasionou, assim, um desafio muito grande, porque acabou atingindo ali algumas áreas, alguns depósitos de materiais inflamáveis, e aí, até então, aquela chama ali, que era inofensiva dentro de uma região florestal, acabou agravando ainda mais as nossas atuações. E aí é o que eu falei, os planos de ações, eles precisam ser atualizados. Então, aquela área que até então nunca sofreu esse tipo de ação, hoje a gente também precisa considerar esse tipo de acontecimento. Um outro tipo de evento extremo que a gente tem, que advém aí das mudanças climáticas, é a questão das enchentes e dos alagamentos. Então, isso também ajuda e compromete algumas estruturas, áreas industriais, podem provocar vazamento de produtos químicos que estão armazenados dentro dessas estruturas, consequentemente, podem fazer o arraste desses produtos para os cursos d'água, para os solos. Então, assim, as mudanças climáticas, elas têm afetado de uma forma muito criteriosa com relação aí às nossas operações. Então, hoje a gente precisa pensar muito além do cenário em si. Então, quando a gente vai fazer essas avaliações para fazer a montagem desses planos, a gente precisa prever tanto os riscos que estão diretamente associados ali, mas também aqueles riscos que estão implícitos, mas que eles também precisam ser considerados. Então, hoje a gente já inclui dentro dos nossos planos aí esses eventos aí que podem ser oriundos de mudanças climáticas, mesmo que o cliente fale assim, nossa, isso nunca vai acontecer. Mas a gente precisa estar preparado, porque se caso acontecer, a gente vai ter que atuar aí de uma forma assertiva, e são esses protocolos que vão nos guiar aí da melhor forma possível.
Engenheiro, perfeita a sua explicação. Eu concordo com o que você disse. É, a nossa conversa chegou ao fim, mas eu queria deixar aqui, gostaria de pedir, né, se fosse possível, para que você, se a gente quiser saber mais um pouco sobre a empresa, né, a ICS Paracletos Emergência Ambiental, ou sobre a engenheira Mayumi Lee, você falar um pouco sobre você, sobre o trabalho da empresa, né? A gente abre esse espaço que é importante, e porque vocês gentilmente cederam essa entrevista, ela até ficou longa, mas ficou, nossa, muito interessante. Então, a gente abre esse espaço aqui para vocês falarem um pouquinho do trabalho de vocês. Bom, a ICS Paracletos é uma empresa especializada em atendimento à emergência ambiental. A gente atua aí na área há mais de 10 anos. Na nossa linha de frente, a gente tem um diretor que ele, por si só, tem quase 20 anos de atuação na área de emergência ambiental. Então, assim, experiência e bagagem com relação aos diversos cenários, a gente possui bastante, então isso nos auxilia aí na construção desses planos, e a gente atua, assim, de uma forma total na parte de emergência ambiental. Desde a questão da emissão de documentos, de planos de contingência, justamente para auxiliar nessa parte preventiva, até a parte aí de capacitação das equipes, de fornecimento de simulados, para a gente conseguir treinar, para ver se esses planos eles realmente estão estruturados da forma que precisa, além da atuação direta aí em emergência ambiental. E aí a gente atua em todos os cenários possíveis, com indústrias, com postos de combustíveis, com aqueles condomínios que fazem armazenamento de líquidos inflamáveis, com transportadoras, a gente atua na parte de rodovia, de ferrovia. Então, assim, a gente atua em todos os locais possíveis aí que podem ter o agravamento ou a necessidade de um atendimento aí de emergência ambiental. A empresa, ela está passando por uma restauração do seu site, então ainda não está disponível, mas vocês podem encontrar mais informações sobre a empresa, serviços, dicas aí preventivas para emergências ambientais pelo Instagram da empresa, que é ICS Paracletos. Há informações também com relação a esse tipo de operação no LinkedIn da empresa, também só digitar ICS Paracletos que vocês encontram. E caso quiserem conversar um pouquinho mais sobre o tema, entender, trocar figurinhas, eu também fico à disposição aí para vocês. Estou na área já tem mais ou menos aí uns 4 anos, atuo na linha de frente fazendo a supervisão desses atendimentos de emergência ambiental. Vocês me encontram no LinkedIn, digitando o meu nome lá, Mayumi Lee, vocês vão me encontrar, podem me mandar conexões, DMs, que a gente conversa, a gente pode marcar encontros para fazer um bate-papo, que eu acho que esse tema é muito importante. E quando a gente fala de meio ambiente, acaba que a emergência ambiental o pessoal não considera tanto. Então, é um tema que nem todo mundo tem muito conhecimento do que é e principalmente sobre da complexidade de atuação das equipes de emergência ambiental. Então, tanto eu, responsável técnica da empresa, como a equipe administrativa que atua aí nas redes sociais, a gente fica à disposição aí para conversar com vocês. Engenheira, muito obrigado. Foi uma conversa, um bate-papo fantástico. Eu gostei demais. A gente até passou um pouco do tempo, mas isso não importa. Quando o conteúdo é bom, não importa. Eu sei a dificuldade de agenda. Então, eu quero agradecer demais essa conversa, a vossa disponibilidade, a simpatia, a explicação clara que foi dada. E eu só tenho a agradecer, tá? Muito, muito obrigado por participar desse bate-papo Arena Ambiental. Bruno, eu quem agradeço aí pelo convite, é uma satisfação poder ter contribuído com esse assunto que a gente falou aí, que muitas vezes ele não recebe a devida atenção. Então, eu quem agradeço aí, e qualquer coisa que vocês precisarem, estamos à disposição. Okay, muito obrigado e até a próxima.